Bom dia, meninas. Vamos gravar aqui mais uma parte do nosso fantástico livro, O Segredo dos Girassóis, o Diário de Anna Golding, de Adriana Matthews. Fiquei à janela observando a natureza. Quando Maria voltou ao meu quarto, já era noite, e eu nem tinha percebido que a tarde caíra. Mal comi. Apenas revirei a comida para dar a impressão de que tinha comido. Já agora chamo Adriana Soares. Estava-me sentindo entediada em sem lugar. Deitei-me na cama, peguei num livro e adormeci, sem ao menos tirar as roupas. Maria deve ter-me coberto durante a noite, mas não me acordou. Na manhã seguinte, logo que despertei, percebi novamente a janela do meu quarto aberta. Levantei-me, fui dar uma boa olhadela pelo lado de fora. Se foi o súcubo, não teria deixado marcas normais, mas para meu espanto, percebi uma coisa que até então não tinha notado. A trepadeira que subia pela parede da minha janela estava toda arrebentada. Concluí que tinha algum estranho entrado no meu quarto, e esse alguém não era um espírito. Resolvi procurar em todo o quarto indícios ou pistas que me mostrassem algo mais sobre o invasor da minha privacidade durante as minhas noites de sono. Para meu maior espanto, descobri que o diário de minha mãe havia desaparecido. Fiquei desesperada, pois sabia que quem quer que fosse essa pessoa agora me teria nas mãos. Minhas pernas tremiam tanto. Fiquei sem chão. Maria entrou depois de ter batido inúmeras vezes. Ao me ver, perguntou preocupada: Menina, o que está vendo? Estou batendo à sua porta há alguns minutos, e como a menina não respondia, resolvi entrar. Desculpe-me, Maria, realmente não ouvi. Aconteceu uma coisa muito grave. Então diga-me, menina, o que mais descobriu? A senhora sabe que desconfiava que alguém estava entrando aqui. Não são apenas desconfianças, Maria, pois alguém realmente está entrando no meu quarto e subindo pela trepadeira. O diário de minha mãe desapareceu. Maria deixei-o debaixo do travesseiro. Ela ficou pálida e tão desorientada como eu. Por fim falou. A menina tem a certeza? Meu Deus, sua mãe escreveu coisas naquelas páginas que podem comprometê-la em muito. A senhora sabia desse segredo e escondeu-me também. Por favor, menina Ana, entenda-me. Isso não é uma coisa que a gente saia por aí falando. A menina era muito imatura e tive medo que pudesse interpretar mal a condição de sua mãe. A senhora tem razão. E agora não é hora para discutirmos sobre esse assunto. Mas a menina está decepcionada comigo? Não, Maria, só curiosa, de como a minha mãe conseguiu esconder esse segredo durante tanto tempo. Não foi fácil, menina, mas, naquela época, como seu pai viajava muito, sua mãe tinha mais acesso a toda a casa. Ela mandou construir um local secreto. A menina deve de ter lido isso no diário. Sim, mas a pessoa que está agora com o diário também sabe disso. Então, temos de descobrir quem é essa pessoa. Menina, ou estaremos em maus lençóis. Sugiro que nós as duas, de agora em diante, não sejamos vistas tão juntas. Não podemos ter tal atitude, Maria. Sempre estivemos juntas e se nos separarmos agora, a pessoa que está com o diário poderá desconfiar. O segredo de minha mãe havia sido descoberto e mais do que nunca precisava tirar Maria daquela casa. Ela voltou para os seus afazeres e fiquei ali, em meu quarto, sentindo que a qualquer momento alguém entraria com a guarda e entregar-me-ia à Inquisição. Por fim, percebendo que não adiantaria fugir por muito tempo, resolvi descer e caminhar pelo jardim. O dia não estava ensolarado, pois o tempo estava virando e estava meio nublado. Meu pai estava na sala de estar, bebendo. Minha madrasta havia saído para resolver as coisas do bairro. Eu estava muito perdida e caminhei pelo jardim inteiro. Precisava de encontrar o lugar secreto de minha mãe. Decidi que seria lá que faria meus feitiços. Tinha a certeza que nesse lugar eu encontraria forças para lutar contra aqueles que me perseguiam em silêncio. Mas meu maior temor, naquele momento, era descobrir quem estava com aquele bendito diário. Resolvi então descansar debaixo de uma árvore. Encostei-me e deixei meu pensamento voar. Aquela árvore começou a me passar suas boas energias e em instantes estava muito tranquila. Veio uma certeza de que descobriria quem era o mau caráter que estava invadindo a minha privacidade. Alguma coisa me dizia que minha madrasta estava envolvida naquela trama diabólica. Por fim, fiquei ali, deitada, de olhos fechados, buscando na natureza a resposta para as minhas tormentas. Sempre encontraríamos uma resposta para tudo, pois o conhecimento nunca foi negado ao ser humano. Mas devemos ter consciência de que e para que usamos
e para que usamos tanta sabedoria adquirida, pois devemos nos lembrar do tratamento pessoal de Deus com os homens. Atos transformam-se em consequências e colhemos exatamente o que plantamos. Depois de ter recuperado minhas forças debaixo daquela árvore amiga, levantei-me e voltei para dentro de casa. Meu pai ainda estava na sala de estar a ler um livro. Peguei um que me interessava e sentei-me em uma poltrona lateral. Ficámos ali, sem dirigir a palavra um ao outro. O ambiente estava pesado e hostil, pois aquele silêncio forçado fez-me sentir excluída. Mas, no fundo, preferi que ele não falasse comigo. Embora aquele silêncio me incomodasse, era melhor do que ouvi-lo dizendo que eu era o pagamento para o débito dele com o conde. Depois de algumas horas folheando páginas e mais páginas daquele livro, sem prestar a menor atenção ao seu conteúdo, fomos interrompidos pelos relinchos de alguns cavalos. Era a condessa que havia chegado. Meu pai levantou-se, foi à janela certificar-se de que era mesmo a sua esposa. Depois saiu apressadamente para recebê-la. Assim que ele saiu porta fora, também corri à janela para olhar aquela cena inédita. Cheguei a pensar que a condessa havia sofrido algum tipo de acidente por causa da maneira afoita e apressada com que meu pai saiu do recinto onde estávamos. Mas, para meu espanto, vi uma cena completamente inversa. A condessa, ao descer da carruagem, correu para os braços de meu pai, dando-lhe abraços afetuosos. Os dois pareciam um casal muito apaixonado e em lua de mel. Aquela cena seria normal se eu não os conhecesse e convivesse com eles desde menina. Os dois pareciam não se importar com a criadagem que os olhava atônita. Entraram apressadamente para seus aposentos, deixando para trás Lourenço e o cocheiro, abarrotados de embrulhos. Maria, que estava no hall de entrada, sequer conseguiu pronunciar uma palavra mediante aquele casal tão apaixonado. Definitivamente, havia algo de errado naquela casa. Em outros tempos, meu pai teria tido um ataque ao ver a condessa com tantos embrulhos, pois ele estava coberto até ao pescoço de dívidas. Não só eu, mas toda a cidade de Salamanca sabia que a condessa e meu pai não se entendiam como marido e mulher. Depois de apreciar aquela cena exótica, em extinção, resolvi permanecer na sala de estar para tentar colocar as ideias em ordem. Aquela visão amorosa do mais novo casal romântico do país havia-me deixado traumatizada. Ao meio-dia, Maria veio-me comunicar que o almoço estava pronto e seria servido para a família, o que queria dizer que meu pai praticamente me estava a obrigar a sentar-me à mesa com ele e com sua esposa adorada.